Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Éder Brito e vou acompanhar vocês na disciplina de Matemática Aplicada. Hoje nós vamos começar o nosso estudo do tópico 1, que é o tópico que fala das equações da oferta e demanda. Vamos lá? Os primeiros passos que vocês devem dar antes de começar a ver esse vídeo é assistir o vídeo Mercados de Competição, Lei da Oferta e da Demanda, que está indicado na nossa sala virtual do Moodle, que é um vídeo que explica, do ponto de vista da microeconomia, a lei da oferta e da demanda que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos pegar essas ideias e entendê-las do ponto de vista matemático, certo? Para complementar a explicação do nosso vídeo, é importante que vocês vejam, leiam, estudem com bastante atenção o material textual que eu deixei indicado para vocês. Além disso, é importante que vocês também vejam os outros vídeos que eu deixei com exemplos, e à medida que vocês vão estudando esse material, tanto textual quanto os outros vídeos, é importante que vocês façam os exemplos e façam também exercícios para praticar o que vocês estão estudando, tá? Matemática, ela necessita de prática, então é importante que vocês pratiquem à medida que vão estudando, certo? Antes de falar de oferta e demanda, nós vamos recordar as funções, que é o assunto da disciplina de matemática que vocês tiveram anteriormente. Uma função, como vocês já sabem, é uma regra matemática que associa elementos de dois conjuntos, o domínio e a imagem. Em outras palavras, o que significa uma função? Ela é uma regra matemática que vai determinar para cada valor de entrada x, um valor de saída y, certo? Esse x, nós dizemos que ele pertence ao domínio, e o y é a imagem do x. Vamos ver um exemplo para recordar? Olhe para essa função, y igual a 2x mais 3, que nós também podemos escrever f de x igual a 2x mais 3. O que essa função significa? Ela significa que para você obter um número y, o que você tem que fazer? Qual é a regra matemática que você vai aplicar? É pegar o número x, multiplicar ele por 2 e somar 3. É isso que está escrito aqui, ó, 2 vezes x mais 3, certo? O que isso significa? Que o número y depende do número x. Por isso a gente diz que o y está em função de x. E também por isso a gente pode escrever y igual a f de x. O que significa o f de x? Função de x. Tudo bem? Vocês já sabiam disso, né? Só uma breve revisão da matemática anterior que vocês já estudaram. Para fixar essa revisão, vamos ver essa função aqui e vamos analisar ela em alguns pontos, certo? Então, y igual a 2x mais 3. A gente sabe que o x vai ser multiplicado por 2 e somado 3, né, com o resultado. Então, nós vamos fazer isso para diferentes valores de x. Vamos tomar aqui x igual a 5. Então, a gente vai fazer os cálculos. Quem vai ser o y associado a x igual a 5? Então, eu vou pegar o 5 e substituir no lugar do x. Vai ser 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Certo? Então, quando o x vale 5, meu y vale 13. Vamos trocar esse x. Vamos pegar o x igual a menos 17 e fazer a mesma conta. 2 vezes menos 17 mais 3. A gente só colocou o menos 17 no lugar do x. Então, 2 vezes menos 17, menos 34, mais 3, menos 31. Ou seja, quando o x vale menos 17, o y vale menos 31. Olha essa representação aqui do lado, pessoal. O 5 e o menos 17 são os valores de entrada, são o x da função. E aí, quando a gente aplica a função, a regra matemática, a gente obtém os valores de saída, que são os y. Então, o y do 5 é 13, o y do menos 17 é menos 31. Tá? Então, essa é a relação da função. E aí, vocês sabem que existe na matemática e nas aplicações da matemática diversas aplicações. A gente pode aplicar funções em várias áreas. E aqui no nosso tópico 1, a gente está interessado em duas funções em particular. A função de demanda e a função de oferta, né? Vamos entender um pouquinho mais dessas funções. Vamos começar com a função demanda. A gente já viu no vídeo anterior que eu deixei indicado que a quantidade demandada de um produto, que eu vou chamar de Q, ela depende do seu preço, que eu estou chamando de P. Então veja, se a quantidade de produto depende do preço, então a gente pode dizer que essa quantidade está em função do preço, porque é isso que significa função, é um valor depender do outro. Né? Então a gente pode escrever esse Q, essa quantidade, como uma função do preço, certo? Mas a gente também poderia fazer o contrário, porque da mesma forma que a quantidade de produto depende do preço, o preço ele vai variar de acordo com a quantidade de produto. Vocês viram isso na explicação do primeiro vídeo, né? Então a gente poderia inverter essa lógica, né?
a gente poderia escrever o preço, P, em função da quantidade de produtos. E é isso que nós vamos fazer. Ó. P igual a F de Q, que significa, a gente já sabe, que o preço está em função da quantidade de produto. Certo? Bom, já sabemos então que existe uma função. Agora a gente tem que pensar numa cara para essa função. E vocês sabem, né, da disciplina anterior, que existem diversos tipos de função. Existe função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, várias funções que vocês já estudaram, tá? Na nossa disciplina, a gente vai assumir que essa função preço, ela vai ser uma função linear, uma função do primeiro grau. É aquela mais simples, porque a nossa ideia é entender a relação da demanda com a matemática. Então nós vamos pegar a função mais simples, tá? E aí, se ela é uma função do primeiro grau, a gente pode escrever assim, ó, P, que é o preço, é igual a AQ mais B. Lembra que Q é a quantidade de produto, certo? Demandado. E quem são esse A e esse B? São os parâmetros da função. São eles que vão dizer se a reta é crescente ou decrescente, tudo aquilo que vocês já estudaram anteriormente, tá? E aí, o que nós já sabemos? A gente já sabe, né, pela explicação do vídeo anterior, que a lei da demanda, ela exige que essa função seja decrescente, que quanto maior é a quantidade de produto demandado, menor vai ser o preço. Então, para isso acontecer, o número A, que é o número que multiplica a quantidade demandada, que é o nosso coeficiente angular, ele tem que ser negativo, tá? E o número B, que é o número que é o valor que a reta corta o eixo y, ele tem que ser positivo. Por que ele tem que ser positivo? Porque se ele é o valor que a reta corta o eixo y, ele vai determinar um preço. E preço não pode ser negativo, né, gente? Preço tem que ser positivo. Então, por isso que esse B tem que ser positivo. Certo? Então, pronto. A gente só está dizendo aqui que o preço de um produto ele vai depender da quantidade demandada e nós vamos definir que essa dependência vai ser uma função linear do primeiro grau. Vamos ver um exemplo. Considere a função de demanda menos 2Q mais 50. Ó, função do primeiro grau, certo? O A, o coeficiente angular é negativo e o B é 50 positivo. Tudo bem? O que a gente pode calcular? A gente pode calcular os preços para diferentes quantidades de demandas. E vice-versa, pode calcular a demanda para diferentes preços. Vamos fazer exemplos, tá? Se a minha quantidade demandada de produto é 9, então o meu Q vale 9, eu posso substituir esse 9 aqui na minha função. Substituindo, eu encontro o valor do preço, certo? Então vamos lá, vai ficar menos 2 vezes, no lugar do Q, 9. Então menos 2 vezes 9, a gente sabe que é menos 18. Menos 18 mais 50, 32. Ou seja, se a quantidade demandada de produto for 9, o preço vai ser 32. A gente poderia também fazer o caminho contrário. Se eu tenho um preço de 10, qual vai ser a quantidade demandada? Então a gente pode vir aqui na nossa função e substituir o preço por 10. Ó, fizemos isso aqui. 10, que é igual a menos 2Q mais 50. Eu vou descobrir agora a quantidade demandada. Esse 50 vai subtrair, né, do primeiro lado da equação. Então 10 menos 50 é menos 40, que é igual a menos 2Q. A gente quer isolar esse valor de Q, que é a quantidade demandada. Então esse menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, menos 40 dividido por menos 2 vai dar 20. Ou seja, se a quantidade demandada for 20, o preço vai ser 10. Né? São os valores que estão relacionados. O que a gente pode observar aqui? Ó? Quantidade 9, preço 32. Se eu aumento a quantidade para 20, o preço cai para 10. A função ela é decrescente, né, pessoal? E jogando esses pontos aqui no nosso plano cartesiano, a gente pode traçar o gráfico. Ó. Quantidade de produto 9, preço 32. Quantidade de produto 20, preço 10. Ligando esses pontos, nós temos a reta. Essa é a reta do preço em função da quantidade demandada de produto, tá, pessoal? Ela é decrescente, como a gente já sabia. E ela encosta aqui no 50, que é o valor do B, né, que é o coeficiente linear. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma aplicação da função de demanda, que é uma função do primeiro grau, e ela vai ser decrescente. Certo? À medida que a quantidade de demanda aumenta, o preço diminui. Vamos falar agora da função oferta. A gente também viu, né, no primeiro vídeo que a função oferta ela está relacionada com o ponto de vista do produtor. E a ideia, na verdade, é muito parecida com a função demanda. Por quê? Porque o preço
de oferta que o produtor, né, que produz um bem, ele vai definir, ele vai depender da quantidade de produto a ser ofertado. Veja, de novo apareceu a palavra depende. O que significa? Que o preço também é uma função da quantidade de produto produzida pelo produtor, né? E aí isso vai nos dar então a função oferta, né? Que é a relação entre a quantidade que os produtores de um bem, de um produto pretendem trazer ao mercado, pelo preço P. Então, o preço P vai ser uma função da quantidade de produto ofertado, tudo bem? De novo, a gente vai assumir para esse preço uma função linear. Então, a função da forma AQ mais B, igualzinho ao anterior. A diferença é que para a lei da oferta, a gente viu anteriormente que essa função tem que ser crescente. Então, se ela tem que ser crescente, por quê? Quanto mais produto o produtor produz, maior vai ser o preço que ele vai cobrar por esse produto, né? A gente viu isso, vocês viram isso no vídeo anterior. Então, o número A, que é o coeficiente angular, tem que ser positivo para a nossa função ser crescente. E o B continua sendo positivo, né? Porque nós estamos falando de preço e preço vai ser sempre positivo. Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo aqui, ó. Considere a função de oferta, agora eu estou falando de oferta, 0,5Q mais 25. Ou seja, o preço dos produtos vai seguir essa lei matemática aqui de oferta, ok? Note que o A, coeficiente angular, é 0,5, positivo, e o B também é positivo, certo? Vamos fazer alguns cálculos. Se a quantidade de produto ofertada for 10, então quem vai ser o preço? É só substituir 10 aqui na nossa função, tá? Então vai ficar 0,5 vezes 10, que é 5, mais 25, que é o que a função manda fazer. 5 mais 25, 30. Olha esse ponto bem aqui no gráfico, ó. Quantidade de produto 10 e preço 30. É esse ponto aqui. Agora, eu poderia também fazer a conta contrária. Se o meu preço é 40, qual vai ser a quantidade de produto? É a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Vamos colocar 40 aqui no lugar do preço, tá? Então, 40 é igual a 0,5Q mais 25. Resolvendo essa equação, a gente tem a quantidade de produto, 30. E aí, o que nós temos então? Que para 30 produtos ofertados, né, uma quantidade de 30 de produtos ofertados, o preço vai ser 40, segundo essa lei. Então, veja, ó, quantidade 30, preço 40. Note que essa função ela é crescente, porque é uma função de oferta, né? Nós já sabemos que essa função é crescente. Tudo bem? Então, gente, função de oferta e demanda é uma função simples da matemática. O preço, tanto da oferta quanto da demanda, vai depender da quantidade ofertada ou demandada, certo? E aí a gente pode, então, observar valores dessas funções e traçar os gráficos. Simplesinho, coisa que vocês já sabem fazer tranquilamente. O que é a grande importância dessas funções aqui no nosso contexto de gestão comercial? A grande importância é isso aqui, ó, pessoal. É o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Por quê? Porque vocês sabem, se um produtor ele produz muito além do que está sendo demandado no mercado, ele vai perder, ele vai ficar com coisa estocada, não vai conseguir vender. E se ele produz menos, aí os consumidores vão perder, porque os consumidores vão querer acesso àquele produto e não vão ter, certo? Então, o que é a ideia? A ideia é encontrar o ponto de equilíbrio da oferta e da demanda. Essa é a aplicação dessas funções na microeconomia, né? Que é encontrar esse ponto de equilíbrio. Quanto mais próximo a oferta e a demanda estiverem do ponto de equilíbrio, mais o mercado vai fluir bem. Tá? Eu estou falando do meu ponto de vista mais matemático, né? Eu não conheço tanto as nuances da economia, mas vocês vão entender isso facilmente. Então veja, a gente já sabe, ó, a demanda é uma função decrescente, a oferta é uma função crescente. Então, se uma decresce e a outra cresce, vai existir sempre um pontinho de equilíbrio aqui, tá, pessoal? Vai existir. Aí a gente vai, então, entender como achar esse ponto de equilíbrio. Vamos lá? É muito simples, né? A ideia, na verdade, ela é muito simples. Por quê? Porque, pensando matematicamente, esse ponto de equilíbrio, ele é comum às duas funções. Então, nesse ponto, o que vai acontecer? A quantidade ofertada e a quantidade demandada vai ser igual nas duas funções. E o preço também vai ser igual nas duas funções,
Por quê? Porque é um ponto de encontro. Então as coordenadas desse ponto são iguais. Então a quantidade e o preço são iguais. Então se a gente conseguir modelar a lei da oferta e a lei da demanda, eu consigo facilmente achar o ponto de equilíbrio. É o ponto em que os preços e as quantidades vão ser iguais. É só traduzir isso que eu falei para matemática. Simplesinho. Vamos fazer isso? Ó, exemplo. Vamos pegar as duas funções que a gente viu anteriormente. Ó, a função de demanda, preço igual a menos 2Q mais 50, e a função de oferta, preço igual a 0,5Q mais 25. Aqui eu coloquei o índice que estão nos livros, D de demanda, tá? Então essa é a quantidade demandada, e S de oferta. S de oferta porque é supply, vem do inglês, tá? Então, quantidade demandada, quantidade ofertada. Tudo bem? Como eu já disse para vocês, o ponto de equilíbrio é o ponto que iguala os preços e as quantidades das funções. Ele vai igualar esses preços e essas quantidades. Ó. Nesse exemplo que nós fizemos, se a gente plotar os dois gráficos, a gente plota os dois. Ó, gráfico da demanda decrescente, gráfico da oferta crescente. Olhando o ponto de interseção dessas duas funções, a gente já sabe que elas se igualam aqui, ó, na quantidade 10 e no preço 30. Tá? Isso aqui a gente consegue fazer usando software. Mas como que eu faço cálculo para isso? Tem como? E a resposta naturalmente é sim, tem como. Vamos fazer. Olha só, para eu encontrar o ponto de equilíbrio, pelo que eu disse, a gente tem que igualar os preços e as quantidades ofertadas e demandadas, né? Então, veja, eu vou igualar o preço. Por quê? Volta aqui atrás. O preço da demanda é dado por essa função. E o preço da oferta é dado por essa função. Eu vou só igualar então esses preços e igualar essas expressões. Simplesinho. Olha como é que vai ficar. Ó. Preço igual a preço. Preço da demanda, preço da oferta. Preço da demanda, a gente sabe que a expressão é menos 2Q mais 50. E da oferta é 0,5Q mais 25. Então eu tenho aqui uma equação, gente. Só resolver essa equaçãozinha. O Q é a minha variável, então tudo que tiver aqui eu vou deixar no primeiro membro. Então menos 2Q, 0,5Q vai vir para cá negativo, menos 0,5Q, que é igual a 25, tá mais 50, vai passar menos 50, tá? Então menos 2Q menos 0,5Q vai dar menos 2,5Q, que é igual a 25 menos 50, menos 25. Esse Q está multiplicando por menos 2,5, então esse menos 2,5 vai passar dividindo. Então, menos 25 dividido por menos 2,5, tem um errinho de digitação aqui, tá, pessoal? Dividido por menos 2,5 vai dar 10. Ou seja, a quantidade que vai produzir o equilíbrio entre a oferta e a demanda é de 10 unidades. Certo? Igual a gente falou aqui atrás, ó, que seria 10. Encontramos esse 10. E o que a gente faz para calcular o preço? Basta pegar esse 10 e substituir ele em qualquer uma das duas funções. Qualquer uma, porque ele vai ser igual, né? Então tanto faz. Se a gente escolher a função de demanda, eu vou substituir o 10 pelo Q, né? Que esse Q ele vale 10. Então menos 2 vezes 10, menos 20, mais 50, 30. Então o preço do equilíbrio é 30. A gente já sabia disso, ó. O preço do equilíbrio é 30. A mesma coisa se eu substituísse na função da oferta. Então 0,5 vezes 10 é 5, 5 mais 25, 30. Mesma coisa, tá, pessoal? Então esse é o procedimento que a gente faz para encontrar o equilíbrio entre a oferta e a demanda, certo? Por que isso é importante? Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Por que isso é importante? Porque se os produtores estiverem produzindo menos do que 10 unidades, o preço da demanda vai estar maior do que o da oferta. Eles vão poder estar perdendo um dinheiro aí, né? Aí eles pensam, então eu vou produzir muito mais, porque eu vou ganhar muito dinheiro. De fato, se eles produzem mais, o preço aumenta. Só que o que acontece com a demanda? Ela cai. Aí eles vão produzir muito mais bens e esses bens não vão ser vendidos. Então não adianta. Por isso que é importante, se você tiver a possibilidade de modelar a lei da oferta e demanda, encontrar o ponto de equilíbrio. E quanto mais próximo a quantidade de produtos ofertados e demandados estiver desse ponto de equilíbrio, mais, obviamente, equilibrado vai estar o mercado. Tudo bem? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O que vocês vão fazer a partir de agora? Praticar, fazer bastante exercício, ver os vídeos complementares, isso é muito importante. Eu separei uns vídeos bem legais para vocês com exercícios resolvidos.
tentar resolver os exercícios que eu vou deixar indicado para vocês, tentar construir esses gráficos utilizando softwares. Eu deixei 2 vídeos com passo a passo para vocês aprenderem a construir gráfico utilizando softwares, tanto o GeoGebra quanto o Excel. É bem interessante, principalmente o GeoGebra. Eu recomendo que vocês façam esse estudo. E depois de você estudar bastante, faça a atividade avaliativa e feche a nota lá pra gente, tá? Então, um abraço, até a próxima, encontro vocês no tópico 2.